Olá, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos aqui ao nosso Posso Falar, o nosso mais novo ponto de encontro, nosso podcast. Toda semana nós temos um canal aqui, um vídeo no nosso canal, e eu me chamo Eliandra Bedato. Hoje tem aqui a gente tem um convidado. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos aqui com o convidado, eu falo mais Cruz, né? É um parceiro aí de jornada de uma longa data, já trabalhamos juntos dentro de um instituto, somos colegas de terapia também, né, Cruz? Fazemos quase Com certeza. parecidas as mesmas coisas, somos É, companheiros de parece, mesma parece, data de nascimento, sim, tem ficamos bastante mais coisa em novos, comum. não? Ficamos, com certeza. Mais um aninho de vida aí. E hoje, quem vai puxar a cadeira para falar um pouquinho da sua história é o Cruz. Cruz, fique à vontade, Então tá o bom. espaço está liberado. O espaço está liberado, bacana, muito Está bom. liberado. Âncoras abrem, né, na nossa mente com essa palavra, né, com essas Com falas. certeza, com certeza. Bom, eu me chamo Carlos Cruz, para Fernanda Cruz, mas o meu nome até lá no Instagram, lá, Carlos Cruz Terapeuta, e eu me identifiquei com esse nome. Eu tenho três nomes, mas eu gosto mais desses dois nomes. Então, meu nome é Carlos Cruz, sou terapeuta, estou na área mais ou menos em torno dos 15 anos. E como foi dado esse espaço para mim, eu já conheço a Fernanda, como ela já falou há bastante tempo, e eu olhando as redes sociais da Fernanda, eu vi essa questão do podcast aí, né? Uma coisa que eu sempre quis, eu tenho sempre gosto de estar sempre me colocando, né, onde eu estou, para que as pessoas até olhem, e a história da gente, às vezes, vai levar para campos que leva para as dores de alguém, as curas de alguém, obviamente, né? E aí eu me fiz a proposta, na verdade, para eu falar nesse espaço. Sou grato aí a Eliandra, né? Eliandra, falei correto? Sim. E a Fernanda, com quem eu já conheço, é um prazer ele te conhecer. A Fernanda, como eu disse, já é uma parceira de longa data, e eu vou falar um pouquinho das dores do meu pai, né? Como essa dor mexe muito comigo, tem mexido comigo. A gente tem se curado, é sempre entre aspas, né? Ao longo da nossa jornada aí de autoconhecimento, mas é uma dor muito forte que eu tenho com relação à questão do meu pai. E aonde eu encontrei essa dor para me olhar definitivamente para ela, né? Logicamente que a proposta aqui é falar da dor, mas a ferramenta, a olhada ao mundo das terapias, foi a constelação familiar. Foi basicamente isso. E aqui, Conta para nós. Ai, desculpa, ali. uhum. Não, e eu só quero frisar aqui o nosso espaço, né, Fernanda? É um espaço aberto, né, para temas diferentes. Aqui a gente não traz nada específico, né, de uma terapia específica. Quando a gente criou esse canal, né, Fê, a gente deixou ele aberto para realmente, né, para as pessoas trazerem as suas, na prática mesmo, né, as suas vivências, né, os seus processos, para que quem chegar, né, para quem assistiu o vídeo e depois também compartilhar com alguém, que a pessoa compreenda e sinta que existe sim um caminho, né, vamos colocar assim, de Com cura, né, certeza. a gente não traz aqui nenhuma verdade absoluta, nem que a nossa verdade é essa, mas deixando bem claro que existe sim, né? E o Carlos hoje está aqui para nos trazer o depoimento dele, né? E nos mostrar, né? Fora eu e a Fernanda, que a gente também já teve, né? Aqui trazendo os nossos relatos, a gente vai trazer também mais convidados dentro das suas vivências, né? Dos seus processos. Então, deixo aqui com a Fernanda, que a Fernanda vai conduzir um pouquinho aqui o nosso convidado. Eu acho bem interessante quando as pessoas trazem a própria história de dor, porque muitas vezes as pessoas não têm um espaço para ser falado, nem para ser ouvido, e muitas vezes não têm nem a coragem, porque acham que aquela dor é única e exclusivamente dela, e elas possam até ter vergonha de se expor em colocar essa dor. E sendo que quando eu e a Eliandra trouxemos esse espaço, quando a gente criou isso,
de como isso pode nos ajudar a levar isso para outras pessoas também, né? Para que elas dentro do cotidiano delas, que isso pode existir e que elas possam falar, nossa, mas eu não posso falar, eu não tenho onde falar, eu tenho vergonha. Então, é, esse espaço é para isso. Então, Cruz, hoje é você quem puxa a cadeira, é você quem vai falar sobre um pouquinho dessa relação com o teu pai. Conta pra gente como que foi, né? Que você, essa dor de infância, ou se você percebeu só agora quando adulto. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua relação com o teu Ela, pai. ela vem desde a infância, né? Obviamente. Eu sou o mais velho de uma linhagem de 6 irmãos. 5 está nesse plano, uma já está, não está nesse plano mais, já está no outro plano. Eu sou o mais velho. Normalmente, o filho mais velho é o aprendizado de pai e mãe, né? Obviamente, a gente sabe disso. E eu sempre fui uma pessoa muito cobrada, né? Então, eu pulei as fases da vida. Só que a criança está ali, a criança machucada, ferida. Eu tenho hoje 59 anos, aliás, fiz ontem 59 anos, então a gente também vem de uma outra criação, de um outro tipo de criação, de uma outra época, obviamente, mas a consciência mesmo só quando adulto, isso é uma obviedade, mas eu sempre me tive, assim, eu pulei muitas fases, não tive muita infância, eu trabalho muito desde novo, desde os 7 anos de idade que eu trabalho, por incrível que pareça, isso é verdade, eu trabalhava na roça, né? Então eu ia para a roça, eu ia para a escola, saía da escola, saía da escola e ia para a roça trabalhar. Aí a partir daí que eu ia para casa, mas meus pais. Então sempre tive essa questão muito forte e muito cobrado, né? Muito cobrado pela figura do pai mesmo. Eu percebi um pouco isso. Só que logicamente não tem a consciência, obviamente, né? Que depois vem a fase de adolescente, pré-adolescente, a gente não tem contato com isso, às vezes não tem nem tempo para estar olhando para isso nas épocas de antigamente, né? Como hoje os adolescentes têm as dificuldades, os desafios deles, nós também tínhamos na nossa época, né? Então, eu não tinha, a partir do momento que eu comecei a entrar num processo de desenvolvimento humano, onde se abriu as portas para a programação neurolinguística, em 2013 eu participei de um treinamento, com a base era a programação neurolinguística, e ali eu pude olhar um pouquinho para isso, né? Ter uma percepção disso. Mas aí vai, ao longo da vida, vai caminhando, 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 eu nas minhas formações, né? Como terapeuta e sempre buscando a questão da cura, né? Aí chego, como eu falei, chego numa ferramenta com a constelação familiar, aí eu vou ter toda a consciência disso, de um olhar direto para isso mesmo, né? De sentir toda essa dor, dessas questões do crítico muito alto, da cobrança muito alta, e aí eu pude olhar para aquilo de um olhar verdadeiro, né? Até mesmo na minha formação de constelação, ali eu pude ver mesmo, na minha constelação, na minha formação, eu tinha uma constelação para mim, na minha formação, e ali eu pude olhar o meu pai, né? Meu pai e a mãe me colocou meu pai e minha mãe no campo, e o meu pai simplesmente, ele falou assim, na minha constelação, olha a situação, eu só via confirmar aquilo que eu pude olhar, né, com mais tempo, com mais propriedade, a partir do desenvolvimento que eu fui fazendo ao longo da minha jornada, que o meu pai falou para mim assim, bom, o meu papel eu fiz, eu coloquei você no mundo, agora o resto é com você. Eu não quero nem saber. Ele falou com essas palavras. E Então, como é assim, mas difícil, né? como E isso, como é né? difícil para uma criança escutar Claro. isso, né? É, E o que que você carregou de dor que você percebeu, sem estar com a constelação, de ser mostrada no campo, né? Como é que foi, a sua vida carregando? Porque até então você não sabia disso antes da terapia, antes da constelação. Como que você Eu carreguei desde percebia muito durante a novo. vida Eu com cortei essa muitas dor? fases da vida, né? Eu cortei muitas fases da vida. Eu, na verdade, eu me cobrava muito, né? Não quer dizer que aquela criança, naquilo que o pai se propôs a fazer com ele, era uma verdade. Na verdade, eu comprei aquilo como verdade. Então, eu carreguei muito essa questão de uma angústia por dentro, uma questão de, sabe, uma cobrança muito alta, um autocrítico de mim mesmo, de querer sempre fazer o melhor, dar o melhor. Na verdade, para mostrar para o meu pai, né? Para mostrar para o meu pai que talvez eu me coloquei maior que ele, não sei, não dá para saber de onde vem isso. Mas eu sempre senti uma coisa, uma energia que estava travando entre eu e meu pai. Meu pai também teve problemas sérios com alcoolismo, né, com vícios no passado. Hoje ele já não bebe mais, está bem de idade, né, parou.
mas eu tinha dificuldades sérias, tive vergonha do meu pai, por essa questão dos vícios, né? Ele chegava muito bêbado em casa, às vezes as pessoas traziam ele. Cara, aquilo para mim era uma questão, quando eu vi aquilo, parece que, sabe, para mim era uma questão assim muito, muito dolorosa, entendeu? E aí eu comecei a olhar para aquilo e, por um lado, teve um ponto positivo nisso também, né? Que eu falei para mim mesmo lá quando criança, mesmo devia ter uns 11, 12 anos de idade, talvez até 10 anos, que eu não queria aquela vida para mim. Eu não queria ser igual ele nesse sentido, né? Entendeu? Então eu rejeitei ele já lá eu já rejeitei ele, entendeu? Essa questão, porque eu tinha vergonha dele mesmo, entendeu? Eu não me sentia bem ver ele daquele jeito. E aí eu coloquei para mim na minha mente que jamais, em momento algum da minha vida, eu ia tomar uma gota de álcool, eu ia entrar na questão das drogas, jamais, porque eu não queria ser igual ele. Eu sentia vergonha dele mesmo. A palavra correta seria essa, entendeu? Então, essa dor já vem de longe, vem de muito longe. E é uma parte assim, né? Que a gente acha que não pode sentir vergonha pelo fato de dos nossos pais terem algum vício. A Eliana acho que também pode compartilhar do mesmo que eu, porque eu também tive um pai que foi alcoólatra e eu também tinha vergonha. Eu não sei se ali também passou por isso, né? Não, e escutando o Carlos falar, né, me vem muito assim, né, quando a gente rejeita, né, o vício, tanto do pai ou da mãe, né, porque também existem muitas mulheres alcoólatras também. Perfeito. E quando a gente rejeita, né, o vício, a gente também está rejeitando esse homem, né? Que no caso Sim. é o pai. Então, assim, como é possível amar, né? Como é possível amar com tantas dores, com tantas camadas? Porque talvez as pessoas que estão aqui, né, nos assistindo, elas se perguntam, né? Como é possível, né? Porque talvez muitas estejam passando por isso, né? Existem muitas dores, né, Fernanda? Que nós, como filhos, né, e filhas aqui, é muito difícil, né, chegar até esse pai, muitas vezes, né, e conseguir tomar, olhar para ele, né, e com amor, com respeito, só que nesse primeiro momento, né, não existe um respeito, não existe um amor, assim, Existe a negação, né? existe a negação e a dor, né? É. Não Então, existe amorosidade naquilo que ele está se propondo, né? Nas ações dele, nas atitudes dele, na maneira que ele se processa, que ele se mostra para a gente, não tem amorosidade. Porque muito disso eu sempre falo, né, em outras lives, faço lives do pessoal, eu sempre digo, no mundo ideal, se nós pudéssemos orar para nossos pais como homem e mulher, seria o mais interessante. A dificuldade que a criança, e até mesmo os adultos, né, tem muito adulto que não olha com o olhar de adulto, Com vê o pai como certeza. pai e mãe. Então, talvez seja a maior dificuldade, quando a gente tem que olhar para o pai e mãe, primeiramente na figura de um homem e de uma mulher, com dores, com necessidades, com dificuldades, com desafios, uma série de questões que os medos deles, e Ô, a Cruz, gente olha diretamente como pai e mãe, né? e quando virou essa chave em você, que você percebeu que dentro daquele homem, né, desse homem que tem dores, defeitos, existia um pai. Aí vocês, eu sei que a proposta de vocês é falar das dores, mas aí é inevitável falar da constelação familiar, porque foi a Não, ferramenta que eu foi essa fiz. ferramenta que você foi. Não Mas tem como, esse é o aí é propósito mesmo. impossível não falar isso. Porque foi numa formação de Master em Programação Linguística, Master em PNL, que eu tive o contato com a constelação familiar. O primeiro contato, eu não tinha, jamais eu me olhava para isso, eu já era terapeuta, como vocês sabem, eu sou terapeuta, mas eu não tinha o contato com a constelação familiar. E aí teve uma dinâmica específica de constelação com bonecos, ali foi fazer uma dinâmica, uma certa dinâmica lá, e ali eu pude olhar com toda a clareza do mundo. Eu me desabei. Sabe quando você olha para aquilo, tem uma percepção e você realmente se desmorona por completo? Ali E eu eu vou, tive total e, conexão e- com isso. e vou abrir uma aspas aqui, gente. Eu sei do que ele está falando, porque eu passei pela mesma experiência que ele, o mesmo curso. sim, Cruz, e era uma coisinha tão simples, né? Era um Sim, movimento ali, né? sim. Eu Perto das achei na época, constelações. com essa questão da conexão com a constelação,
como eu também sou uma pessoa muito mental, sou um ser que gosta das coisas, a gente está sempre a questão do mental, colocando sempre na frente, apesar de a gente ter essa energia do terapeuta, de estar aí nas horas da ajuda, mas a gente tem essa questão de ver para crer, né? No primeiro processo lá, quando a pessoa estava dando curso com a pessoa, pegou uma pessoa lá para fazer uma dinâmica para mostrar, para a sala, e eu olhei para aquilo e falei, não, isso deve ser um fingimento, isso não existe, isso daí é uma coisa que eles estão combinado. Eu imaginei isso aí. É um Mas teatro, quando né? veio para mim, aí, aí foi, sabe, como se parece que deu não é um soco no estômago, na verdade. Desculpa a expressão, mas é um soco bem no meio da cabeça mesmo, entendeu? A gente Porque cai, aquilo foi muito forte. Muito. a gente cai muito em si. Quando a gente, né, quando a gente chega nas constelações, principalmente, ela, ela nos traz, eu diria assim, ela nos traz para uma realidade, sabe? Pelo menos a impressão que eu tenho, assim, né? Quando eu também lá atrás É um conheci novo olhar, né, Leandra? É um um novo novo olhar, né? olhar, exatamente. Ela te traz para a realidade, para o senso da tua responsabilidade, porque ali você começa a se dar em conta, né? Desse olhar, e aí ali você começa a fazer esse, é como se você começasse a criar um novo caminho, né? Que é Novo caminho. possível. Perfeito. Perfeito. E aí, o que que vai me levar para isso? Da onde eu estava, eu não conseguia enxergar isso. Eu Tava estava nas no outro dores lugar. ainda, né? É, eu estava no outro lugar. Eu estava no lugar do julgamento, eu estava no lugar do crítico, eu estava no lugar da cobrança, porque a cobrança foi transferida, né? Sim. Aí, como eu passei na formação minha, eu passei por esse processo que só foi confirmar aquilo que eu já imaginava. Mas aí o que acontece? Eu, quando cheguei, quando eu me conectei com isso, eu fiz um movimento interessante. Eu fiz um movimento bastante interessante. Eu já sabia de tudo isso, porque eu fiz o contato com a constelação antes de eu fazer a formação. Quando no dia da minha constelação, que eu fui constelado, no dia da minha constelação na formação, eu fazia o curso em São Paulo. O que que eu fiz? Eu moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Eu saía e eu ficava no hotel, não vinha para Sorocaba. O que que eu fiz? Eu fiz um caminho inverso. Meu pai mora em Santos, no litoral de São Paulo. Eu peguei um ônibus e fui lá para o litoral, para casa do meu pai, na mesma noite da constelação. Nossa. Na mesma noite, por incrível que pareça. Conte para nós Aí como cheguei foi lá. isso, Cruz. Né? Conte para nós como foi isso. Tô Então, eu nem ansiosa. falei nada, olha, eu não falei nada para minha mãe, não falei nada para ele. Aí eu passei por aquela dor terrível, uma dor que aquilo confirmou para mim de verdade aquilo que eu tinha passado lá no curso, mais ou menos, né? E a confirmação, eu tinha certeza de tudo aquilo. Aí eu vou para Santos, chego lá, bato palma na casa do meu pai, já umas 10 horas da noite. Eles surpresos, né, com a minha ida para lá, porque eu não tinha avisado nada, enfim, não sabiam de nada. E aí eu abraço meu pai, né? Ele abre a porta, meu pai e minha mãe já estavam dormindo, depois ela acorda e O tudo. filho volta, né? O filho É, volta para casa. é, O filho toma exato. o pai. Aí abracei o pai e disse para ele assim: obrigado, pai, por ter me dado a metade da minha vida. Só isso que eu falei para ele. Nossa, eu tô toda Nossa, arrepiada. eu também. Tô toda arrepiada. Gente, olha esse depoimento, né? Que é coisa mais real que isso, né? E olha, É, e a força, né? E a força, Carlos, força, depois. força, força. Aí É, o que acontece? Aí a partir daí, venho fazendo transformações e mudanças e curas e tal. Eu sempre falo, né, que ou a gente tem cura no pai ou tem cura na mãe. Isso é um termo meu de constelador, obviamente, mas é um termo que cabe para todo mundo da constelação familiar. É o meu olhar, tá? vai cair lá, né? Eu acho que converge com o olhar de muitas pessoas. Ou a gente caminha para a cura no pai ou na cura na mãe. Minha cura sempre foi no pai. Então, a partir que eu criei a consciência, né, que eu fiz esse movimento, que eu fiz o movimento, a gente vai falar em termos da constelação, em movimentos e tal, olhar, né, são termos práticos da constelação. Quando eu faço esse movimento, eu me curo e também ele começa a ter um outro olhar para mim, né, entendeu? Tem um outro olhar. Aí passa-se um tempo, coisa assim de dias, ele vai dar um depoimento para minha mãe, ele fala para minha mãe assim, meu pai é José, eu venho de José e Josefina.
minha mãe Josefina como mulher e meu pai José como homem. Ele fala para minha mãe assim: Olha, Zefa, chama ela de Zefa. Eu achei uma coisa estranha do Carlos essa semana. Ele veio aqui e ele falou umas coisas estranhas para mim, mas muito estranhas. Mas você sabe que foi até bom que ele falou para mim? Eu me senti muito bem. Olha, olha, você vê aqui, onde vai reverberar também, né? Então, talvez também ele tenha visto algumas coisas, não sei, não dá para saber, né? A gente não tem noção do que as pessoas. A gente não pode entrar no mundo dos outros, né? Aliás, não devemos entrar no A gente fica só com o nosso que está de bom nosso. tamanho, né? Mas a minha experiência com isso, e eu não quis deixar nem esfriar, sabe? E também não premeditei nada. Eu não, Uhum. eu assim, naquela ocasião, quando acabou a minha constelação, eu estava totalmente atordoado, entendeu? Porque eu não conseguia conceber que ele olhasse para aquela criança e falasse para ela assim: Cara, eu já fiz o meu papel. E eu não quero nem saber de você. Com essas palavras mesmo, entendeu? Foi exatamente nessas palavras, nesses termos. E aí, putz, bateu muito pesado, né? Eu falei que você uma coisa, eu vou para lá. Não fui para hotel, não fui para lugar nenhum. Não vim para Sorocaba, fui para Santos. Cansado, porque um dia inteiro de curso, é um curso bastante mental, a gente tem que estar sempre no processo da constelação. Enfim, isso já estava quase já no na final da formação. Eu tenho muita dificuldade de ser sorteado em alguma coisa, né? E lá era o sorteio, e eu fui quase um dos últimos. Falei, será que meu nome não está nesse pote? Será que não vai ter constelação para mim? Porque a metodologia da professora, da mestra lá, era que todos nós teríamos uma constelação, né? E eu até achava duvidoso, falei, meu nome não deve estar aí. Acho que faltou dois módulos para terminar minha formação, eu fui sorteado. Eu faço esse movimento, mas foi uma coisa assim que talvez tenha mudado muito, muito a questão minha com meu pai. E também foi buscando uma cura na minha dor, né? Uma conexão maior e olhar, no olhar adulto e fazer a cura, né? Fazer as buscas internas para mim e seguir. Algo novo se abriu, né? Com certeza, sem dúvida, sem dúvida. O filho, quando ele volta, quando ele faz esse caminho, né, Fernanda, de volta pro pai ou para a mãe, é um caminho de cura, né? E não é sobre o pai ou sobre a mãe, né? Porque a gente até nem tem muito o que falar, né, depois desse depoimento forte, emocionante do Carlos, mas é um caminho sim de cura, né? Mas é uma cura, claro que sim, é uma cura também do pai, né? Mas é uma cura do filho. Nossa, é uma cura, porque eu e a Fernanda aqui, a gente sabe, né, do que o Carlos está falando. E é uma cura tão profunda, e ela vai abrindo, né? Ela vai abrindo e vai fazendo outros movimentos para nossa vida, ela vai abrindo outras portas, né? Então, sim, vão se abrindo outras possibilidades na nossa vida. E não E que a não gente tá mudando. seja, e não que não seja um caminho, né? Que a turma fala assim, nossa, né? Vi lá, as coisas começaram a acontecer, e não é que foi fácil. Algumas coisas ainda continua sendo difícil, né? Não Ainda tenha continua dúvida. sendo dolorido, porque é uma coisa vitalícia, né? A Sim, gente vai ter que olhar para isso para o resto da vida. É um processo, né? É um é um processo. processo. É Não um tem como, caminho né? que ele não cessa nunca, né? Porque sempre a Não gente É. tem cessa. coisas para olhar, para curar, para se trabalhar, né? E, e eu acho bem importante a gente a gente trazer aqui também que o autoconhecimento, né? Ele salva vidas. O autoconhecimento ele salva vidas, né? Principalmente a nós. Exatamente, principalmente a nossa. Então, eu sempre falo, né, que a palavra autoconhecimento ela foi muito dita e ela foi muito usada assim de qualquer forma, né? Então as pessoas Banalizado, né? Foi banalizaram, banalizado. exatamente. Mas Sim. eu digo assim, de verdade, né? Quando a gente olha para as nossas dores e que a gente começa por nós, ela salva a nossa vida, né? E nós aqui somos aqui referência aqui nesse quesito, porque nós estamos colocando aqui né, a nossa Ah, experiência, a nossa vivência sobre isso, que realmente é, salvou a nossa vida, né? exatamente. Mesmo porque, se você se coloca como terapeuta, né, na área das terapias,
cura-te a ti mesmo, né? No mundo ideal, né? Sempre tem isso, né? E aí, a partir daí, você vai fazendo seu processo de cura, que, lógico, que é um grande processo, né? Eu sempre falo que o autoconhecimento, você deu uma deixa para mim aí, eu dou o curso em algumas áreas de autoconhecimento também. Eu sempre falo para meus alunos, né, quando eu dou as minhas formações, que autoconhecimento é uma porta que só tem fechadura para o lado de fora, não tem para o lado de dentro. Você não consegue abrir. Você entra, aí quando você entra, entra pelo esse processo de autoconhecimento, e aí você fica ali, processa aquilo e você olha para frente e tem uma outra porta. Com a fechadura, abrir a outra porta, e assim vai. Então, é um E processo. você trazendo isso, eu já tenho um livro de uma metáfora linda que enquanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente dá luz para essa sombra que existe dentro da gente, porque a gente tem isso, essas Claro, portas vão se apresentando. Quando a gente exatamente. ficar cada vez mais no ranço, eu falo no ranço mesmo, né? Naquela rusga, mascando aquele chiclete sem gosto, essa porta não vai aparecer. Exatamente. É E aí, é a nossa responsabilidade mesmo desse autoconhecimento, né? É a nossa perfeito. responsa de ver o essas dores, sim, existe um palco dolorido, não vamos negar isso, mas existe, ele veio nos trazer algo para a minha alma curar. É, É, acho que tudo isso veio para uma cura muito grande. com Estamos a certeza. serviço disso. Existem dois caminhos de cura, né? Isso é falado em desenvolvimento humano, em terapias, em trabalhos de neurociência, vários tipos de trabalhos aí no desenvolvimento humano. Vai falar entre até que trabalhos da espiritualidade, né? Trabalho que existem dois caminhos de cura, amor e dor, né? A cura pelo amor é uma cura realmente que não é que eu sou uma pessoa descrente, muito pelo contrário, eu queria ter, não é questão de crença isso, é uma questão de uma coisa que aparece muito. O caminho do amor na cura é um caminho magnífico, um caminho belíssimo, mas as pessoas têm muita dificuldade de se curar pelo amor. Então, a dor, ela é um caminho de cura, sim, é um caminho até para você olhar para muita coisa. Sim, Então, quando a gente está aí passando esse conteúdo que vai ser gravado, vai ser colocado para as pessoas aí, a ideia, logicamente, que respeitando a hierarquia das meninas do podcast, é que isso leve, que seja uma ferramenta que vai melhorar a vida das pessoas, vai trazer luz às pessoas, trazer. Porque as histórias se convergem bastante, né? Às vezes um depoimento meu aqui bate numa pessoa que teve quase a mesma história, só muda os personagens, né? Então, como é exatamente. interessante a gente olhar para esse caminho de dor e buscar cura, né? Às vezes ela nos derruba, né? Nos coloca de joelho, nos coloca deitados, enfim. Hum. Tem pessoas que não se recuperam mais, enfim, não importa, por N dificuldades, enfim. Mas é um caminho belíssimo, que se você não é souber, se você lidar bem com isso, se você tiver um ajuste nessa dor e buscar uma ferramenta legal, você pode se curar, né? Não tem nada é impossível, né? Desde que as pessoas se propõem a olhar e fazer o caminho dela, o caminho da cura, né? Um caminho doloroso, dolorido, machuca, mas é importante a gente olhar para isso com propriedade, né? Então as ferramentas estão Sim, aí, né? As pessoas estão aí e é para isso. verdade. A gente está chegando ao final aqui do nosso encontro, temos alguns minutos finais e eu quero agradecer, né, ao Carlos por trazer esse relato dele. E é importante, cada relato, né, cada história que chega, a gente se conecta, alguém vai assistir, né, alguém vai se conectar, porque sim, né, tem pessoas que têm histórias semelhantes às nossas, e, e quando a gente traz um relato e se expor também aqui, né, como o Carlos fez hoje, precisa coragem, né? Então eu quero agradecer muito de verdade mesmo, né? Porque não é fácil para a gente se colocar, falar das nossas dores e se expor, né, dessa forma, porque são dores muito profundas, né? A gente pode aqui estar falando, né, dessa forma, às vezes, porque a gente já fez uma caminhada, uma cura, né, Fernanda? É Claro, fica um pouco mais leve mais falar, mas fácil. não é Sim, fácil, com né? Não é certeza. fácil. Então, quero fazer aqui minhas considerações finais também, depois passando a palavra para Fernanda. Então, agradecer ao Carlos aqui por ter
estado aqui com nós. E para o pessoal aqui que assistir, compartilhem esse vídeo, né? Enviem para quem vocês acreditarem que talvez faça sentido, né? Escrevam para nós, né? Mandem aqui mensagem se algo que foi dito aqui faz sentido, né? Se vocês tocou alguma coisa em vocês, se vocês estão ou passaram, né, pela mesma experiência que o Carlos, enfim. Então, passo aqui para a Fernanda, quero agradecer mais uma vez o Carlos, a Fernanda também. Cruz, obrigada por essa história linda. Que você possa servir, né? Mesmo com as dores que a gente passou, eu acho que é um canal para a gente poder levar isso para frente, servindo do nosso conhecimento, das nossas curas, para que as outras pessoas também possam perceber que dentro da gente também tem dor, Com né? E a certeza. gente passou por alguns processos, e obrigada pela história, né? E você falando do pai se expor aqui, precisa muito da força desse homem para se expor aqui desse jeito, não Com é Verdade. não? certeza. Com certeza. Não, para mim hoje é até mais fácil falar disso, né? Eu me conectei com isso, olhei com um olhar direto e adulto para isso, ressignifiquei muita coisa na minha vida. Não é e outra coisa, eu sempre falo, eu nunca tive medo de nada. Eu, se a gente brinca, se tivesse uma fila da coragem, eu passei nela uns 10 vezes. Eu não tenho medo de nada. E para mim não é expor nada, eu acho que tá tranquilo, para mim tá tudo bem, tá sossegado. Mas eu entendo, né, que nem todo mundo tem, talvez, a abertura desse conhecimento que a gente tem, um pouquinho só, né, entre aspas, sempre sendo bem modesto, né, com aquilo que a gente sabe muito pouco, né? É. Sim. Mas enfim, um prazer, tá? Prazer de te conhecer, Leandra, um prazer. Obrigada. Passa seu contato para mim aí pelo WhatsApp, a gente bater um papo depois, acho que é Sim, interessante. É uma abertura, um canal novo que se abre, uma nova percepção, uma nova pessoa que chega. Eu acho que com cada pessoa que chega certeza. na vida da gente tem um propósito, acho que eu acredito muito nisso. E é um Verdade. prazer, né, colocar essa história. Para mim não foi nenhum tipo de problema, tranquilo mesmo. Meu coração tá leve, tá limpo, tá solto. Se E é percebe, isso. né, Fernanda, que ele tá bem à vontade, né? Tá Eu contando aqui, espero, tá. Olha, a gente poderia ficar horas aqui, mas a com Com gente tem certeza. certeza. tempo aqui. E É um mais uma vez prazer. quero, mais uma vez quero agradecer a todos aqui que vão assistir depois o nosso vídeo aqui. E compartilhem, se inscrevam, né? Ativem o sininho para vocês receberem novos vídeos. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Beleza. Até o nosso Obrigada, próximo, Cruz. Até o próximo nosso até o nosso encontro. próximo encontro. Boa noite. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.